eu perguntei da questão simbólica, né, arquetípica Sim. da morte de Jesus. Eu queria que você falasse agora da questão também simbólica e arquetípica do renascimento de Jesus. Que eu vejo vários evangelistas ou pregadores do cristianismo afirmando que a ressurreição de Jesus seria a prova mais importante de que se sustenta a fé cristã. Né? Que sem a ressurreição não haveria fé, porque aí não haveria sim a comprovação da divindade, né? da linha divinitória de Jesus nesse caso. Qual que é o seu entendimento disso? Jesus Cristo não ressuscita, porque ele não morre. Perfeito. Isso é fato, é claro para mim. Uhum. Então, assim, para qualquer espiritualista que estude. Uhum. Na verdade, o que acontece, Ale? Vamos contextualizar aí, porque é importante. A Igreja Católica surge em 324 por um imperador romano, não por um religioso. O imperador romano, que é Constantino, ele adota o cristianismo que foi perseguido nos primeiros 300 anos, na época que o cristianismo pregava a reencarnação, que o cristianismo ele tinha uma visão gnóstica. Ou seja, Jesus ele traz um conhecimento gnóstico, esse conhecimento é perseguido pelo Império Romano, só que o Império começa a entrar em decadência e ele adota o cristianismo porque naquele momento ele viralizou. O cristianismo viralizou, ele se tornou popular e era interessante para aumentar o poderio, né, para o ressurgimento do Império Romano. A influência do Império. Exato. Então a Igreja Católica, ela é o ressurgimento do antigo Império Romano com novas características. E colocar que Jesus ressuscitou era a forma de dizer, sim, é verdade, não existem vários deuses romanos, só existe um único Deus e é Jesus. Então era necessário estabelecer um Deus. Eles não poderiam dizer que Jesus era um ser como qualquer um, iluminado, como eu disse, evoluído, mas um ser humano comum que reencarnou várias vezes. Isso não causaria o que causou. Exemplo, vamos lá, no Império Romano, o imperador era Deus na Terra. É verdade, sim, sim. O Papa, ele não é o Deus na Terra, mas ele é o representante deste. Você entende o nível de poder? Ou seja, o Papa se torna o representante de Deus na Terra, usando a justificativa de que Jesus teria delegado a Pedro essa incumbência, o que não é verdade. Pedro ele era um ponto forte naquele movimento, mas ele não foi incumbido de uma igreja. Entende? Tanto que naqueles primeiros 300 anos era muito forte Paulo era muito forte na construção dos núcleos religiosos, e Tiago, não Pedro, entende? A igreja reaviva Pedro, porque é interessante, pegando algumas passagens ali sugestivas, e ela adota a ideia de que ela é intermediária da humanidade para com Deus, e que Jesus, a prova de que Jesus era Deus era a ressurreição. Então, na verdade, a ressurreição é um argumento necessário para a religião existir, como você bem colocou. Só estou argumentando aqui na minha visão, né? Para mim é muito claro, Jesus ele não precisa de ressurreição, porque, na verdade, como eu acabei de dizer, se você vai no Google, tem pessoas ali que morrem, ficam ali 24, 48 horas, casos comprovados aí, pessoas que ressurgem no momento de um velório ou então no hospital, às vezes até no IML. Ou seja, a ressurreição do corpo não prova que aquele ser é Deus ou um filho de Deus. Isso é um fenômeno que pode ocorrer por N razões. Raro. Um fenômeno raro, sim. Raríssimo, mas pode acontecer por N razões biológicas, tá? Não é isso que importa. Eu até vejo, Ale, como um grande materialismo. Você colocar no corpo o argumento dele ser Deus. Eu acho que não está no corpo, está na alma, está no sentimento, está no poder de transformação desse ser. Então, na verdade, o que ele vem mostrar na realidade é que não há uma ressurreição de fato, mas há o renascimento da sua consciência a partir do momento que você abre mão, que é a morte mística. Você abre mão do teu eu inferior, ou seja, as ilusões do ego, do materialismo, dos apegos. Então você passa a entender que você é Deus.
não com arrogância. Você é Deus porque você é vida, entende? Porque você parte de Deus, todos somos gotas de Deus, né? Centelhas divinas. E nesse sentido, todos somos uma partícula de Deus vivendo uma experiência individual humana, entendeu? Então, a partir desse momento, eu vejo a experiência de Jesus dessa forma. E só para acrescentar, a morte mística já era um ritual do Antigo Egito. Isso era feito na pirâmide de Quéops. Então eles faziam ali um rito iniciático que durava 3 dias. Aquela coisa de falar que Jesus ressuscitou ao 3º dia é uma junção de informações do ritual da morte mística que existe desde o Antigo Egito. A pessoa entrava na pirâmide, ela ficava ali, no 3º dia ela saía dali. Depois de várias experiências místicas, Jesus passou pela pirâmide de Quéops, passou pela experiência da iniciação e a pessoa sairia de lá renascida. Esse é o sentido da cruz e da ressurreição simbólica. Então a morte mística seria a morte do eu inferior, que é o ego. Perfeito. É isso. Então este ser humano que entrasse na pirâmide, como ele sairia depois? Como na prática, como que você entende isso? Na prática acontecia assim, eles havia todo um ritual ali, com sacerdotes egípcios. A pessoa era conduzida pela câmara, pelos corredores ali internos. Você sabe que a pirâmide de Quéops, ela nunca foi um local para enterrar o faraó. Não existia ali, né? Nunca foi. Tanto que existe uma caixa de pedra na câmara do rei, que ela é enorme, ela foi colocada primeiro lá e não tem tampa. E não teria como a tampa sair, porque a entrada tem 1 metro quadrado, é uma coisa muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Era um local ritualístico, não era um local para enterrar um faraó, para colocar um faraó ali. Então algumas pessoas escolhidas eram conduzidas ali. Ali elas eram untadas de óleo, óleos essenciais, e ali elas bebiam também chás, né, que eram, na verdade, traziam alucinações ou efeitos de adormência, e a pessoa saía do corpo. Então a pessoa ficava ali do 1º ao 2º ao 3º dia. E ela tinha experiências fora do corpo, de viagem astral. Ela acessava dimensões umbralinas, primeiramente, e ali ela ia perceber, com a ajuda espiritual, como ela superaria o ego dela, porque o umbral é o mundo das ilusões do ego. É interessante isso, o umbral não deveria existir. O umbral é uma anomalia. Então o umbral, a pessoa visita o umbral naquele 1º dia. No 2º dia ela vai para dimensões melhores, digamos assim, ela recebe orientações espirituais, tudo fora do corpo. Ela está ali com o corpo dela dormindo, como se fosse em coma, tá? Um coma induzido por uma série de substâncias. E aí ela acessa dimensões. No 3º dia, a pessoa acessa a esfera crística. Ela acessa Shambhala, ela acessa o astral superior. E ali, quando ela volta num grau de consciência, de expansão de consciência absurdo. E aí as pessoas entram novamente, os sacerdotes ajudam, que a pessoa está ali totalmente fora do ar, ela é auxiliada a sair da pirâmide, e aquele ritual completa anos e anos de estudos e vivências meditativas para alcançar o Cristo interno, o despertar do Cristo interno. Então essa experiência na pirâmide de Quéops é fascinante e talvez, muito provavelmente, aqui eu vou colocar como suposição, não dá para agora ter certeza, a não ser que vocês lembrem, mas muitos de nós talvez tenhamos passado por isso em outras vidas. Porque é uma coisa que todas as pessoas que são muito dedicadas à espiritualidade provavelmente viveram naquela região e tiveram essa experiência também. Foram milhares e milhares de anos. Vamos lembrar que a pirâmide de Quéops não se sabe até hoje exatamente a datação dela. Antigamente falava assim em 5.000 anos, hoje se fala em 10, 12, chega a se falar em mais do que isso. Então a pirâmide de Quéops é um resquício do período de Atlântida. Ela realmente não é algo comum ali na região. Não é como outras pirâmides menores que foram realmente construídas para serem sepulcros ali, túmulos dos faraós ou de nobres, né, daquele tempo. É que sempre a galera cientificista está sempre tentando tirar o lado
místico das pirâmides, né? Ah, aquilo ali é uma coisa normal, foram os escravos, e aí, super simples, fizeram aquilo ali do dia para noite, e é isso mesmo, não tem nada de misterioso, era só para enterrar lá. Mas eu até estava vendo que tem um estudo novo agora, que eles analisaram a corrosão da esfinge, e eles viram que a pedra que está lá, ela foi corroída por água. E não Exato. por ventos Exato. ou areia ou sei lá, né, o clima desértico. Então, assim, foi água que corroeu as áreas externas das pedras das esfinges. Então, assim, é uma coisa muito, muito até difícil de entender isso, não é? Como é que Aquilo pode... é muito antigo, né? A pois configuração geográfica era outra. É. É isso que você está dizendo, né? A configuração geográfica ali era outra. E outra coisa, né? Dentro disso que você está falando, já está comprovado que existem câmaras dentro da esfinge e câmaras dentro da pirâmide que ainda não foram acessadas. Uhum. Existem muitas áreas ali que não foram acessadas e realmente querer reduzir aquilo a um túmulo de um ser não cabe. Até porque não havia nada ali. É o que eu falei, a Câmara do Rei, ela era uma câmara que estava vazia, nem tampa existia. Qualquer túmulo de faraó, qualquer sarcófago teria uma tampa. Aquilo não tinha. Então, realmente, as pessoas têm que olhar para um outro ângulo, mas isso começa a fazer questionar muita coisa, né? Mas você já fez esse ritual lá na pirâmide? Nessa vida? Nem que eu queira, não dá, né? Nessa vida não dá mais, eles não vão permitir. Você pode visitar, eu não conheço ainda fisicamente as pirâmides, mas você pode visitar as pirâmides, mas você não pode fazer esse ritual lá dentro da pirâmide. Só você conseguir um jeitinho ali, um jeitinho brasileiro no Egito, para conseguir entrar na pirâmide. Não, mas teve um convidado nosso, que é o... Ele conseguiu? Ricardo Gonzalez. Foi. Não é isso? Peruano. Já passou? Ele entrou lá, deitou no sarcófago, Tá. e aí vários outros místicos em volta começaram a fazer um mantra. Como é que era? Legal. Nossa. Acho que era Sinurus, era uma coisa assim. Era alguma coisa assim. Então eles começaram a fazer um ritual com ele deitado no sarcófago. Rapidamente, né? Não ficou 3 dias lá. Não, foi uma coisa... Diz ele que a projeção que ele teve, ele durou dias. Tá, mas foram alguns... segundos, A talvez. percepção é tempo estendido, Era né? Sinhuru, né? Era uma coisa... uma Não, coisa quando eu assim, for lá, eu conto se eu consigo fazer isso também. Se eles permitirem, vai ser muito bom. Se der jeito lá, eu não conheço ainda fisicamente o Egito. Mas eu sei que é fascinante e tenho muita vontade exatamente porque eu tenho noção do que aquilo significa. A gente sempre sabe que tem que separar um pouquinho do tempo de hoje, né? Do lado turístico, tem que isolar um pouco aquilo para poder encontrar as energias daquele tempo ali, né?